Só que quando a gente adquiriu essa máquina, todo mundo do mercado, os concorrentes, achavam que a gente era louco. E o que aconteceu em 6 a 8 anos depois, todo mundo copiou a gente, seguindo o estilo dessa máquina, que é uma máquina... Iniciamos mais um Café com Rimon. Eu, Rimon, Grupo Mediata. Aqui nós vamos falar de empreendedorismo, falamos de gestão, de cobranças. Você empresário que tem dificuldade com inadimplência, contrato especialista, Grupo Mediata. Para o meu café de hoje, estou recebendo o empresário Elias Elgossain. Elias, muito prazer receber você aqui na sede do Grupo Mediata. Eu tenho certeza, você que está nos assistindo, que você vai adorar esse bate-papo, porque o Elias tem uma vasta experiência no mundo empresarial, na gestão pública e é um empresário de sucesso. Elias, como que nós vamos poder começar o nosso assunto hoje? Você tem uma vasta experiência, mas eu queria que você iniciasse pela história da São Jorge. Rimon, é um prazer estar aqui no Grupo Mediata, né? E a gente tem essa parceria de trabalho, essa parceria já há uma longa data, com resultados magníficos. E a gente tem uma história longa para contar, para servir de exemplo aí para a juventude, né? Se espelhar e lutar, para essa juventude lutar na vida e ter sucesso, né? A São Jorge, Elias, ela foi fundada na década de 50, meados de 56. Como Isso. que aconteceu? Olha, a São Jorge, na verdade, de 50 a 56, pertencia ao meu tio Jorge Romanos, né? E o Jorge Romanos parou de fabricar colchões e o meu pai e minha mãe, em 56, quando eles casaram, eles assumiram a São Jorge, uma fábrica de colchões de capim. E naquela época eles iniciaram na rua 26 de março de 96, ficaram lá até 66, 10 anos, e mudou para 9 de julho, né, onde está a loja hoje. E em 1990 a fábrica mudou-se para a estrada São Paulo-Rio, onde está hoje, 260, naquele galpão, naqueles 2 galpões com 16 mil metros quadrados, né? A fábrica de colchões São Jorge é uma indústria química especializada em fabricação de colchão. Elias, eu lembro vagamente, mas o início era colchão de capim. Tinha a matéria-prima capim. Isso. Aí nós passamos por um colchão de algodão. Algodão, clina, vegetal. Depois teve pequenas colchões de mola, uma pequena produção manual de colchão de mola, né? E quando eu assumi a fábrica com o falecimento do meu pai, em 76, eu e meu irmão, a minha irmã, tocamos a fábrica junto com a minha mãe. Em 78 nós começamos a primeira produção de espuma da região, né? Foi em 1978. 78 começamos a fazer espuma. E com isso a gente foi melhorando. A gente produzia colchão de espuma e já no início dos anos 2000 já começou a febre do colchão de mola americano, colchão box, né? Box americano. Nós começamos também a fazer o colchão de mola americano e em 2002 nós adquirimos numa feira da Alemanha, em Colônia, na Alemanha, uma máquina de espuma com tecnologia de produção contínua, né? Então essa máquina é uma máquina norueguesa que nós somos um dos primeiros no Brasil a adquirir esse tipo de máquina, né? Máquina chama espumação contínua, né? Isso, espumação contínua. E a gente mudou basicamente o mercado, porque o mercado tinha uma tendência a produzir máquina de caixote de alta pressão. Então, um caixote grande lá e produzia. E a gente analisou... Fazia a mistura dos produtos químicos, né? Você preparava os produtos químicos e despejava. Tipo um bolo. É uma forma. Mistura aquele líquido e ele transforma em espuma. Só que, quando a gente adquiriu essa máquina,
todo mundo do mercado, os concorrentes, achavam que a gente era louco. E o que aconteceu em 6 a 8 anos depois? Todo mundo copiou a gente, seguindo o estilo dessa máquina, que é uma máquina que a espuma cresce de cima para baixo e tem um aproveitamento melhor, qualidade melhor e densidade uniforme de cima e embaixo. Né? A vantagem dessa máquina é que o produto, ele tem o bloco de espuma, ele não fica com densidades variadas dentro do bloco. Isso. Então ele sai uniforme. No formato. Inclusive, pessoal, no site da Sleep Comfort, Sleep Comfort, que é uma marca de um colchão, né? A marca tem os vídeos da espumação contínua, vale a pena conferir. Elias, você sem querer abordou um tema importante, que é a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial começou no século XVIII, por meados de 1760, onde começou a industrialização em quantidade. Aí nós tivemos a Segunda Revolução, em 1910, que é o início das fábricas automotivas. Em 1970 teve uma terceira revolução, e aí tem a quarta revolução industrial, que ela lida exatamente com esse processo aí de tecnologia, inteligência artificial. E eu tive a oportunidade de conhecer essa máquina funcionando, e vocês são pioneiros nessa revolução, porque realmente essa máquina trouxe um upgrade muito grande na indústria, né, Elias? Isso. A máquina, o sistema contínuo já existia desde 1978, 80, com as empresas antigas aqui no Brasil. Mas era um sistema de injeção, né? E esse sistema que a gente trouxe, que é por crescimento de cima para baixo, onde a borda da espuma ela fica a mínima possível, não tem muito recorte. Não tem recorte. Esse foi nós que trouxemos esse sistema. Legal. E aí várias empresas hoje passaram aboliram o sistema antigo, todos os sistemas antigos, que era o caixote, alta pressão, era a contínua por injeção, e passaram a usar esse sistema que a gente adotou, né? Legal. Hoje a fábrica de colchões São Jorge, ela é gerida, né, pelo Elias, o José e a Tereza, que assumiram a fábrica, né, logo após os pais. E Elias, você também tem uma vasta experiência na gestão pública. Você foi secretário de governo, você foi candidato a prefeito por Poá, você vice-prefeito, você também fez parte de vários governos lá. Mas você é empresário antes de ser gestor público. O que você conseguiu levar do seu conhecimento e a sua experiência no mundo empresarial que você levou para a gestão pública? Olha, Rimon, quando eu fui secretário de governo em 97 a 2000, a gente implantou uma série de coisas na prefeitura. Por exemplo, a gente conseguiu implantar um sistema de orçamento no Excel que eles faziam tudo na unha, na época, somando na calculadora, aquelas né? Então a gente colocou no Excel, ensinamos a usar Excel, ensinamos a alguns sistemas de informática a implantar na prefeitura. Já tinha alguma coisa, mas muito pouca coisa na época. E a gente também ensinou o dinamismo de resolver os problemas, né? Porque o empresário hoje, ele precisa entender de tudo. Ele precisa entender de RH, de contabilidade, de projeto, produção, marketing, e ele tem que ser dinâmico, tem que fazer tudo, né? Você, por ser secretário de governo, que é uma pasta que praticamente controla todas as outras, você tinha a responsabilidade de modernizar, implantar e fazer... Isso.
Então, o que aconteceu quando eu fui secretário de governo? A gente implantou diversas modernizações, por exemplo, implantamos a Secretaria de Transportes, né, municipalizamos o transporte. Nós fizemos a reforma administrativa de todas as secretarias, nós fizemos a reforma da planta genérica. O que é? Atualização do IPTU de todos os bairros. Isso foi um passo em Poá que aumentou a arrecadação da cidade. Isso é. Nós conseguimos reduzir o IPTU dos bairros, retirando as 5 taxas que cobravam antes, que era irregular, reduzimos para uma taxa só, que era a taxa de lixo. A gente reduziu taxa de iluminação, taxa de não sei o que, limpeza, que era tudo no IPTU. Adequamos e o centro, onde tem vias mais valorizadas, aumentou. Então, no geral, a arrecadação aumentou um pouquinho, só que a periferia beneficiou os bairros. 85% reduziu, 5% permaneceu o mesmo valor e subiu 5%, 6%. Tanto que de 30 mil lançamentos, só teve 6 reclamações, que eram pessoas de São Paulo que tinham grandes chácaras, que tinham abandonado lá e que não pagavam nada, né? Legal. E o inverso, Elias? A sua participação, hoje você se dedica mais à fábrica, né, à indústria e os seus investimentos e tudo mais. Mas o que essa experiência do lado da gestão pública te ajudou do lado empresarial? Porque você conhece hoje os dois lados, né? Certo. Olha, a gente sempre teve uma preocupação com o jovem, né? Principalmente o pessoal, para ter uma base boa de ensino, quando a gente melhorou na gestão pública, com a municipalização do ensino, da educação. Aí você tem que ter uma continuidade profissionalizante. Então, quando eu estava na prefeitura, a gente preparou a Guarda-Mirim, a antiga Guarda-Mirim, transformou numa entidade, uma entidade filantrópica e entidade filantrópica a nível municipal, estadual e nacional. E conseguimos uma certificação do INSS para isenção do INSS dos jovens aprendizes. E aí começamos a melhorar, implantamos 16 cursos simples, né, profissionalizantes para esse jovem. Esses cursos possibilitou que esses jovens conseguissem estágio nas empresas, e esse estágio possibilitou o primeiro emprego. Tanto que várias fábricas de Poá e da região usaram jovens, e usam até hoje, jovens aprendizes, com a lei do jovem aprendiz. E aí, durante esse período de estágio de 1 ano, 2 anos no máximo, eles passam a ser efetivados no final. E na minha empresa, por exemplo, eu tenho uma grande parte, quase 70%, são jovens aprendizes daquela época que estão lá até hoje, que começaram de baixo, subiram, são encarregados de setor, encarregado geral. Então, uma das coisas que eu aprendi foi adequar o que o poder público pode fazer e o que a indústria ou o comércio pode aproveitar de criar profissionais para eles. Então, ao mesmo tempo, você encaminha um jovem na profissão, no poder público, no esporte, e você consegue educar uma grande parte da camada de jovens da cidade, né? Legal. Elias, além da Jussip, eu sei que vocês têm um trabalho, né, específico lá no Reino da Garotada. O Reino da Garotada tem também uns cursos, uma escola, né? Não é profissional, não chega a ser profissionalizante, mas ela ajuda as crianças, os adolescentes a começarem numa profissão. Isso. Meados de 96, 97, a gente tinha um grupo de empresários que sempre se reunia, né, para ver problemas de falta de produto, importação, exportação, legislação tributária, um monte de coisa. E um dos pontos que os empresários de Poá, na época, eles, baseado também nessa lei do jovem aprendiz, nós procuramos fizer uma parceria dentro do reino
e criamos 4 cursos, né? A Barca Móveis e a Fera Móveis e a Lilia Interiores criaram a escola de tapeçaria, fornecendo materiais para tapeçaria, instrutores, essas coisas, e criou uma escola de tapeçaria no Reino. Então, né? O adolescente, ele tinha um suporte desses empresários que forneciam... Bancava o curso. E aí eram formados jovens, que esses jovens eram captados por essas empresas para trabalhar. Muitos profissionais de tapeçaria de Ipoá saíram dessa escola. Que é hoje uma profissão que dá uma boa remuneração. Apesar de ser uma profissão meio artesanal, é uma profissão criativa, deixa uma qualidade de produto boa. Eu, na época, tinha uma fábrica de móveis, eu e mais alguns empresários montamos uma marcenaria no Reino. O pessoal da Daneva e do Juliano e do Josias da Megatron ajudou uma escola de informática, né? Montou uma escola de informática. E uma outra lá, os outros empresários fizeram lá uns cursinhos de eletricidade simplificado. Esses cursos duraram algum tempo, alguns permanecem até hoje, mas modificaram os cursos, né? Mas eu acho que a gente ficou atuando mais de 10 anos formando jovens e aproveitando jovens, né? Isso é importante porque é o primeiro contato que o jovem vai ter com o mundo. É uma porta de abertura. É uma porta de entrada para ele. Talvez o cara vai descobrir ali que o talento dele era para confeitaria, marcenaria, parte elétrica. Bem legal. E uma outra coisa, irmão, vários desses jovens passaram pela São Jorge, pela Barca, pela Fera, ou por outras empresas, né? Eles conseguiram lá dentro fazer a sua faculdade, né? Uns se tornaram engenheiros, né? Engenheiro elétrico, engenheiro ambiental e engenheiro civil. Outros se tornaram administradores e têm seus próprios trabalhos em outros locais. Então, todas as empresas, elas fazem ele tem um aprendizado na escola, um aprendizado dentro da empresa e depois ele pode seguir sua carreira, entendeu? Então eu acho que a gente criou esse trabalho para poder educar um grande segmento da juventude de Ipoá. Elias, eu sei que você atua também hoje, como você tem um know-how muito grande, uma visão empresarial, você participa de vários grupos de empresários. Não são poucos, você é bem relacionado, você tem um networking muito ativo e tudo mais. Fala um pouquinho assim para quem está assistindo, porque abrange também o empresário, a importância de se participar desses grupos e você tentar fazer parcerias. O que acontece é o seguinte, no passado a gente tinha esses grupos que formou para ajudar a criação de escolas, aprendizado e ter um funcionário já com alguma qualificação. Passado um tempo, esses empresários verificaram que a gente começou a ter em Ipoá muita empresa falindo, Sul-Americana, Catafesta e outras mais, Febinil e etc. E ninguém tinha potencial de chegar num leilão e comprar aquele imóvel. Não tinha. Se você sozinho você não conseguiria comprar. Aí a primeira experiência, eu e mais 2 empresários, né? A gente juntou, formamos um grupo, fomos no leilão, arrematamos isso, a Sul-Americana. E ela toda detonada, toda destruída, nós fomos lá, reformamos, aumentamos e implantamos lá 3 novas empresas em Ipoá. E assim foi indo. Criamos outro grupo, né, em outros locais, outras pessoas começaram a fazer isso também, e a gente começou a recuperar alguns locais de Ipoá ou da região, e você passa a ter mais força, né, força de investimento. Então você vai, um é bom na área de construção, outro é bom na área de comercialização, outro é bom na administração, e cada um faz um pouco, acaba sobrando às vezes só para um, né, você sabe disso, e aí a gente consegue ter mais força e caminhando. Cria pequenas sociedades,
né? Eu acho que isso serve de exemplo aí para os jovens empresários criarem pequenos grupos para poder ter mais força e, sei lá, vamos fazer lá um empreendimento para construir e vender. Eu acho interessante, né? Agora, precisa ter gente que tenha afinidade um com o outro, né? E que tenha confiança, plena confiança. A confiança, ela acaba vindo da convivência, né? Nós estamos falando, o Elias mencionou, esse grupo, ele vem junto desde a década de 90, eu lembro muito bem, eu ainda era moço, eles criaram essa amizade, aí a convivência, viagem junto, problemas discutidos, troca de experiência e acaba indo criando essa confiança que gera hoje bons resultados. Nós estamos falando de pessoas muito bem relacionadas, né, Elias? O Dorival da Abarca, o Juliano Felipe, o Juliano da Neva, o pessoal do Semar, né, o Georges. O Georges. Você e outros aí. Tem muitos mais aí e tal. O importante também é esse caso que você citou, Elias. Hoje lá existem 3 empresas nessa propriedade, né? Então ela manteve vocês gera emprego, gera renda para a cidade e principalmente não se torna uma área ociosa, porque quando a gente assumiu estava tudo invadido, tudo roubado, recuperamos tudo. Eu acho que o poder público demora muito para fazer os leilões e a gente, quando começa o leilão, o negócio já está tudo no chão. Elias, aí não sei se vai ser um pouco de falta de entendimento meu. É possível o poder público se unir aos empresários para que eles, no dinamismo que eles têm, na capacidade até financeira, né, de investimento, eles possam ajudar o município? Porque, por exemplo, sem querer, vocês compraram uma área que não é pequena, é grande, lá estava abandonada, e vocês revitalizaram ali e proporcionaram uma locação para uma outra empresa que está gerando hoje em torno de 100, 120 empregos diretos. Fora a arrecadação, né, porque é uma empresa que tem arrecadação para Poá. É possível? Por que eles não tomam essa iniciativa, o poder público? Olha, é muita falta de visão, tá? Tanto do administrador da cidade, quanto do jurídico da cidade, e é muita falta de visão. Eu, por exemplo, tentei implantar, enquanto secretário de governo de obras e planejamento, eu tentei fazer um empreendimento em Poá, porque Poá perdeu a receita de ISS. E aí, Poá tem uma área muito grande, né? Não vou citar onde, mas é no caminho da Nova Poá. Tem uma área de 300 mil metros que pertencia a uma falida empresa, né, Heron. E quem tomou essa área foi o governo federal, através da Caixa Econômica. E eu insisti, abri o processo para que retomasse essa área, desapropriasse, dividisse em áreas industriais, né, fizesse os leilões de todas as áreas, que nem aconteceu na Vila Varela. Todas as indústrias foram leiloadas na época, em 72 já fizeram isso. Leiloaram todas as áreas e apareceu aquele monte de indústria na Vila Varela. Era para fazer a mesma coisa no caminho da Nova Poá. Fazer esse leilão, implantar indústrias, porque a indústria, ela traz emprego, ela traz receitas de PIS, CONFINS, social, imposto de renda, que tudo isso é devolvido para o município pela cota à parte. Então, a arrecadação do município sobe, o emprego sobe, a renda média da população sobe. E o poder público, eu já insisti nesse projeto anteriormente, e você só vê, não sei o que, fica aquele medo de fazer. Então precisa ter iniciativa e coragem de fazer. Coragem. Como o Ferraz fez. Ferraz fez isso numa área. Grande, trouxe lá 30 e poucas empresas. Que hoje, porque Ferraz não tinha arrecadação suficiente. E ultrapassou a arrecadação de Poá hoje. Legal.
Elias, eu estou te provocando aqui com alguns assuntos, né? Nós estamos revirando aquele baú. É que eu conheço o Elias, ele é amigo de longa data, mas para o empresário, para você ver como que o empresário pode contribuir muito com a sociedade, né? A cidade, os bairros onde ele se encontra. Às vezes uma indústria está localizada dentro de um bairro, tudo, e você perceber que isso, você trabalhar esse seu lado social também. A São Jorge, por muitos e muitos anos, bancou assim um time de basquete que disputou, né, vários torneios. O Elias também foi jogador de basquete, como eu, me arriscava um pouquinho, né? Mas não tão bom quanto ele, mas ele levava uns caixotinhos meus também. Elias, conta para nós um pouco sobre a experiência da São Jorge com o time de basquete de Poá. Bom, tudo começou, irmão, com o Eduardão. O Eduardão, no início da década de 70, ele foi lá na lojinha de colchões que a gente tinha na 9 de julho e chegou pro meu pai e falou assim: esse menino vai jogar basquete. O Eduardão, ele foi jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira. E da Seleção Brasileira, jogou até no Master da Seleção. Isso. Então eu comecei a jogar basquete no Concórdia, Eduardão. E aí eu criei uma amizade com um grupo de pessoas. Igor, Claudinho, Paulo, Carlinhos e outros mais, Jânio. E aí a gente criou a primeira geração pós-Eduardão, né, com a fama toda de jogador de Corinthians e Seleção Brasileira, criamos a primeira geração. Alguns deles foi jogar no Corinthians, eu fui jogar em Mogi, no Poli, no time de Mogi, e voltamos para Poá em 78 e criamos a equipe de Poá, que na época foi uma equipe que disputou bastante jogos regionais, jogos abertos, Campeonato Paulista da Divisão A2, por Poá. E a gente sempre disputou vários anos. Só que a gente, muito preocupado com as futuras gerações, começamos a criar as escolinhas, né? O Igor criou a escolinha e apareceram novos jogadores na década de 90. E nesse início de 90, o que aconteceu? Esses jogadores com 15, 16 anos, a gente bancava para eles participarem do Campeonato Paulista e de um monte de coisa. E aí chegou a fase que eles estavam chegando numa fase de entrar para trabalhar, 18 anos. Né? Aí o que aconteceu? Eu tentei de todas as formas que ele fosse trabalhar numa empresa aqui em Suzano, uma grande empresa que dava incentivo ao esporte e contratava os atletas para trabalhar e jogar. Essa empresa não contratou esses meninos que estavam com aquela grande expectativa. Eu peguei, contratei para São Jorge, eles trabalharam comigo, né? E a gente disputou jogos operários, nós somos bicampeão estadual e brasileiro das indústrias. Tem vídeo no YouTube. Isso, tem vídeo no YouTube. Procura lá, basquete Poá, década de 97. Se coloca basquete, Elias Elgossain ou Tecnomóveis. Colocando isso, você acaba encontrando esses vídeos. E a gente disputou esses jogos no início, né? Você vê todos esses jovens, e eu lá, com 20 anos mais velho que os jovens, e a gente técnico? Não, jogando mesmo. Que técnico. Você jogou com os caras? Lógico, joguei no meio. E aí a gente foi campeão. Na sequência, esse time disputou vários campeonatos regionais, abertos, foi muito bem. E por coincidência, eles ficaram por uns 2, 3 anos na minha empresa, a maioria se formou em educação física, né? E hoje estão formando outras gerações. Só que em 2016 eu voltei a jogar com eles, pelo sênior, né? 40 para frente. 50. A 50 a gente disputou o Campeonato Paulista, nós somos campeão paulista 2 vezes também, em 2016 e 2017. Um time muito coeso, muito bom, grandes jogadores, Santana, Dinho, Stick, e tudo comandados pelo professor Igor, né?
E eu acho que esse exemplo de trabalho tem que ser seguido. A empresa tem que investir nos jovens, tem que investir no esporte, tem que fazer um trabalho social na cidade e na região onde ela vive. Mas, Elias, eu sei por mim, o empresário ele tem essa preocupação e tudo, às vezes falta o direcionamento para poder canalizar, então falta um pouco também de o órgão público trazer para perto o empresário e que ele disponibilize os recursos e ele saiba para onde vão os recursos, né? Eu acho isso muito importante. Às vezes o empresário não investe porque a classe política hoje está um pouco desacreditada. Infelizmente, completamente desacreditada por tudo isso que a gente vê por aí. Mas eu queria te agradecer. Esse nosso bate-papo, eu acredito que foi muito bom. Vai ser uma referência para empresários que queiram melhorar, né, as suas empresas, porque afinal de contas nós temos muita bagagem, né? O Elias, especialmente o Elias, ele tem muito a contribuir e eu acredito que Poá, Elias, poderia aproveitar bem mais a sua experiência, porque você é uma referência na região de tantas coisas, tantos projetos aqui que eu sei que o Elias desenvolveu e ele nem comentou aqui por ética profissional. Então, obrigado aí, você tem realmente muito contribuído e tem muito mais para contribuir. Valeu, Elias. Valeu, irmão. Obrigado pela participação. E eu queria ressaltar que a Mediata está atuando bem, fazendo um grande trabalho, e eu indico a Mediata a todas as pessoas que estão com problema de cobrança, né? Então, nós temos feito realmente muita diferença na vida do empresário que nos procura. Tem muito empresário, Elias, que está em início de vida profissional mesmo, abriu uma empresa. E as dificuldades no começo, você já passou por isso, você sabe, você passou por tantos planos, né, econômicos, né, Elias? Isso. Que a gente nem falou dos planos econômicos, década de 80, década de 90, a crise de 2000, que foi a desvalorização do dólar. Então tudo isso nós passamos por essas situações. E o empresário, ele precisa de referências. Procure referências. Você vai ter muita facilidade com pessoas que você ouve. E espero a gente gravar mais um outro programa, porque o Elias é uma enciclopédia e você deveria participar de mais programas, Elias. Obrigado e até breve. Obrigado, pessoal.